Dando continuidade, vamos lá, deputado Gilvanda Federal. Vossa Excelência tem 3 minutos, mais 4 do tempo de líder. Do tempo de líder. Deixa eu só... Pode ir. Presidente. Pode retomar, por favor? Pronto. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente. Ser bem objetivo, aqui a gente teve uma relação muito tensa com o ex-ministro da Justiça, que por diversas vezes não só desrespeitou a mim, mas a toda a comissão. Então, contra a Vossa Excelência, eu desejo sucesso e boa sorte no Ministério. Quem vive de passado não somos nós, é museu. Tive a honra de trabalhar na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal. E na minha época de Polícia Federal, quando a gente ia na casa de um político, a gente saía com malas de dinheiro, era porque o político estava envolvido em esquemas bilionários de corrupção e lavagem de dinheiro. Hoje a gente vê a Polícia Federal se preocupando com cartão de vacina, baleia, indo na casa de deputados, porque foi chamado de líder, como o nosso líder aqui, Carlos Jordi, e deixo aqui a minha profunda decepção e a minha solidariedade ao delegado Ramagem, homem de conduta ilibada na Polícia Federal, e ter o seu gabinete, a sua casa, por conta de situações assim absurdas. Ministro, eu gostaria de pedir, antes de fazer minhas perguntas, a sua ajuda na aprovação da lei orgânica da Polícia Federal. Sim. Dizer que os agentes da Polícia Federal, os escrivãs, os papiloscopistas e os administrativos também fazem parte da Polícia Federal. Com todo respeito aos delegados, que merecem sim valorização e respeito, mas os agentes, escrivães, papiloscopistas e administrativos também merecem valorização e respeito. Vou dar um único exemplo aqui para o senhor. Quando um agente federal, um escrivão, um papiloscopista é removido, mesmo no interesse da administração, ele tem que abrir mão da ajuda de custo. Obrigado, presidente. Pois isso é um absurdo e eu creio que a divisão na Polícia Federal não é boa. Nós somos, pela Constituição, parágrafo 1º, instituído em carreira. Vamos lá, o diretor da Polícia Administrativa da Polícia Federal, o delegado Rodrigo de Mello, falou situações, na minha opinião, gravíssimas na Comissão de Segurança do Senado Federal. Aqui vai minha pergunta sobre a detenção do jornalista português no aeroporto de Guarulhos. O delegado Rodrigo disse que o jornalista português tinha opiniões que flertavam contra a honra de ministros do Supremo Tribunal Federal. Disse também que as redes sociais do jornalista estavam sendo monitoradas pela Polícia Federal e que o jornalista gravou um vídeo ao lado do jornalista Alan dos Santos. Eu pergunto, o jornalista português representava alguma ameaça à soberania nacional? O jornalista português representava alguma ameaça ao Estado Democrático de Direito do Brasil? E a minha pergunta, se a Polícia Federal vai começar a deter pessoas e jornalistas nos aeroportos por discordarem, por criticarem o governo do PT. Por último, entrevista do Poder 360. Abre aspas, a atuação de policiais federais na política é nefasta, diz diretor da Polícia Federal. Abre aspas, continua a entrevista. Segundo o diretor da Polícia Federal, quem quiser fazer política, que peça exoneração, faça a política da porta para fora da Polícia Federal. Bem, quero dizer o seguinte, nefasto é o Ministério dos Direitos Humanos pagar passagem
a uma mulher condenada por tráfico de drogas, conhecida como a dama do tráfico, esposa de um líder do Comando Vermelho. Isso é nefasto. Nefasto é alguém condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias virar presidente da República. Nefasto é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defender ladrão de celular, dizendo que o cara rouba só para tomar uma cervejinha. Isso é nefasto. Então eu gostaria de perguntar ao ministro Lewandowski se ele também acha nefasto o direito constitucional de um policial federal votar e ser votado. Então aqui é o meu repúdio. Se tivesse aqui policiais federais, Eduardo Bolsonaro, delegado Ramagem, Aloysio Mendes, Sanderson, se nós fôssemos do PT, do PSOL, eu duvido se o diretor-geral da Polícia Federal iria falar que é nefasto. Eu tenho muito orgulho de ser um policial federal, tenho muito orgulho de ser um deputado federal e jamais me corrompi. E se um dia eu receber a Polícia Federal na minha casa, será muito bem recebido, mas eu garanto, não terá dinheiro na cueca, não terá ouro, não terá dólar, não terá desvio de dinheiro. Então, assim, meu total repúdio a essa fala do diretor-geral dizendo que é nefasto a participação de um policial federal, algo constitucional, que está na Constituição, da gente ser votado, poder se filiar a partido político. Qual é a nossa diferença? Então, a gente hoje tem na presidência da República alguém condenado por corrupção. Quer dizer que eu não posso ter o deputado Sanderson vindo à reeleição? Então, para resumir minhas perguntas sobre a lei orgânica da Polícia Federal, eu gostaria do seu apoio, porque o artigo 144, parágrafo 1º, nós somos estruturados em carreira. A segunda pergunta, a Polícia Federal vai começar a deter jornalistas, pessoas, por serem contrárias ao governo do PT. E, ministro, por último, se o senhor também acha nefasto o policial federal ter o direito constitucional de votar e ser votado. Obrigado, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Senhores, eu acho que vai produzir muito mais, será muito mais producente se o ministro, de forma sucinta, responder as perguntas individuais. Muito bem, nós estamos aqui, o ministro teve a sua fala, ele agora vai responder as perguntas dos deputados, mas senão a gente se perde, porque muita coisa foi falada e é preciso que a gente comente aqui. Eu quero ouvir o Felipe Monteiro. Então, o presidente da República vetou aquela parte do projeto que proibia a saidinha do preso para visitar a família. Então, permitiu que o preso continue saindo por 5 dias para visitar a sua família. Agora, se o medo a saidinha foi vetada por medo de fuga, seja para visitar a família, por qualquer outro pretexto, o motivo que levou ao veto persiste. Porque ele vai sair para visitar a família e não volta. Então, sob esse aspecto, me parece que o Congresso deve reagir. Agora, eu acho que o veto, nesse sentido, se justifica porque o presidente... Vamos ouvir o Lewandowski. Fosse acelerado. Também, da mesma forma, com a Polícia Rodoviária Federal. Isso é muito importante para que haja um plano de cargos, um plano de carreira, um plano de remuneração e, sobretudo, um estabelecimento claro das atribuições de cada integrante das várias categorias que integram hoje esta corporação. Eu já tive reuniões não apenas com os representantes, associações, sindicatos, dos delegados, dos papiloscopistas, dos peritos, dos agentes e também do pessoal administrativo. O doutor Andrei me disse que já tem uma minuta pronta, vai colocá-la à discussão interna, porque ele vai ouvir a coletividade que ele dirige, porque isso é hoje o imperativo da democracia participativa que vivemos hoje, que está inscrito na Constituição. Da mesma forma, eu sei que o doutor Fernando, que é o chefe que chefia agora a Polícia Rodoviária Federal, está envidando todos os esforços para fazer a lei orgânica da polícia. Então, o senhor deputado, Vossa Excelência pode estar certo que dentro em breve nós teremos esse documento e que será colocado ao crivo
dos doutos representantes do povo no Congresso Nacional. Quer dizer, evidentemente, nós apresentaremos uma proposta, mas isto será e necessariamente terá de ser aprovado por vossas excelências. Uma rápida palavra sobre a questão do jornalista. Na verdade, consta que ele é um blogueiro, com todo o direito, todos podem ser blogueiros e tal, mas ele, como qualquer um de nós, e eu mesmo, várias vezes fui parado na entrada de distintos países quando apresentei o meu passaporte e me indagaram o que eu ia fazer no país. Uma das últimas visitas que fiz aos Estados Unidos, ainda como ministro da Suprema Corte, fui proferir uma palestra num importantíssimo evento universitário que lá havia. A agente da alfândega ou do serviço de imigração me perguntou quem eu era. O que é que eu fazia? Dizia que era ministro da Suprema Corte do país. O que é que eu vim fazer no país? Falei, vim fazer uma palestra em tal lugar. Qual era o assunto da palestra? Acreditam, senhoras e senhores, que essa pergunta foi dirigida ao ministro da Suprema Corte de um país amigo. Portanto, a Polícia Federal, ela agiu com relação ao jornalista Sérgio Tavares como age com relação a qualquer outra pessoa que entre no país, que pode ser parada, pode ser indagada o que vai fazer no país. Se vem com visto profissional, com visto de trabalho, com visto de turismo, se vem com visto de turismo, se vai exercer um trabalho que não poderia eventualmente fazê-lo. Agora, claro, cada agente faz as perguntas que entende apropriadas e necessárias. Com relação às atitudes da Polícia Federal, executando buscas e apreensões ou eventualmente até prisões, ninguém ignora que, por força da Constituição, a Polícia Federal, ela não apenas é uma força armada que exerce diversas atribuições, como, por exemplo, a fiscalização de portos, aeroportos e outras atividades dessa natureza, que já foi dito aqui, são natureza de polícia administrativa, mas fundamentalmente é uma polícia judiciária, é a única polícia judiciária federal. Quando ela recebe uma determinação de um juiz, seja de primeira instância da Suprema Corte, o delegado, o agente, não pode questionar, ele tem que cumprir. Ele não vai indagar, inclusive a extensão do cumprimento da ordem está definida no mandado judicial. Portanto, eu acho que quando nós temos uma crítica eventual à ação da polícia, num ou no outro caso, a crítica, com todo respeito, se alguém não concordar, deve ser dirigida ao órgão judicial que emitiu esta ordem, certo ou errado. Normalmente, quando é uma decisão monocrática, ela é aprovada pelo colegiado correspondente, portanto, isso. Questão de caráter político, eu não responderei, porque cada um responde, evidentemente, sobre seus pronunciamentos. Eu sei que, neste momento, a Constituição autoriza a participação dos agentes de polícia em atividades político-partidárias. Se mudar, os senhores é que vão mudar. Quem tem a chave desta porta do ingresso ou não na política são os congressistas. Então não somos nós que vamos decidir. Hoje é assim. Amanhã pode ser que as senhoras e os senhores decidam o contrário. Obrigado. Muito obrigado, ministro. Concedo a palavra por 7 minutos também, Gilvan, com tempo de líder, General Girão. Gilvan, só fica de lado assim um pouquinho. General Girão. Muito bem, nós vamos então repercutir, né? O ministro ia responder ao final de todas as perguntas e acabou se antecipando e respondendo a essa pergunta. Então, por isso, tivemos que ouvir o ministro falar. Agora vamos repercutir um pouco na mesa agora de debates. Meu querido Felipe Monteiro, eu notei o nosso querido ministro da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski, com toda a sua experiência de professor de Direito Constitucional, muito habilidoso, tateando bem, tratando o Congresso, a Câmara dos Deputados, a Comissão de Segurança Pública com muito respeito, como tem que ser realmente as relações institucionais. São 4 temas que ele repercutiu aqui. Ele vai justificar o veto do presidente da República, a proibição da saidinha para visitar a família. Então, hoje, se o veto não for derrubado, continua existindo saída temporária para o preso visitar a sua família. O Congresso vai debater se derruba isto ou não. Muito bem. Segundo, o presidente permitiu o exame criminológico. Então, a volta do exame criminológico. Então, ele não vetou.
Hoje o exame criminológico volta à lei de execução penal. A gente sabe, quem atua na prática, sabe que exigir exame criminológico para a progressão do regime é fazer com que o preso que cumpriu o tempo necessário vai ficar esperando mais 2, 3 anos, porque no Brasil as coisas não funcionam. Não tem estrutura para fazer exame criminológico para todo mundo que quer progressão de regime. Terceiro ponto, a regulamentação dos CACs e aí a questão da proibição dos agentes policiais participarem de eleições. Como é que você achou, no cômputo geral, a fala do ministro e essas questões que ele tentou justificar? Não, primeiramente, em relação ao fim da saída temporária, né, é bom lembrar que o ministro, na minha opinião, tentou justificar ao Congresso as razões do veto do Lula e tentou fazer o convencimento daquilo que ele achava pertinente, né? É bom lembrar que a razão que o Lula vetou, né, a possibilidade, aliás, permitiu continuar com a possibilidade dos presos visitarem a família, também foi acordado no parecer da OAB Federal, né? Então, a OAB Federal também encampa esse ponto específico. E, no meu entender, é uma decisão boa do presidente da República e a justificativa foi boa do Lewandowski, né? Primeiro porque o grande problema da saída temporária, no meu entender, não é fazer com que aquelas pessoas de alta periculosidade, de alto potencial ofensivo, saia da prisão de forma temporária, as tais saidinhas, né? E essas pessoas que causam a possibilidade de um dano maior na sociedade. Essas pessoas, por exemplo, pela decisão do presidente Lula, né, em sancionar essa parte, continua impedindo de sair de forma temporária dos presídios. Então, concordo com o presidente Lula, concordo com a justificativa do Lewandowski nesse ponto específico, porque as pessoas com direito à saída temporária, a tal saidinha, vão ser aquelas pessoas com menor potencial ofensivo e menor potencial de causar dano à sociedade, né? Em relação ao CAC, né, eu achei que o Lewandowski também foi muito certo, né? O poder de andar armado no Brasil não é um poder absoluto, é uma autorização estatal. E a gente sabe, pelos estudos que nós temos acesso, tem até o estudo do IPEA, que eu falo toda hora, né, que quando aumenta 1% a comercialização das armas, aumenta 2% a quantidade de homicídio. E existe um tabu que as pessoas que defendem o armamento gostam de reiterar a todo momento, é afirmar que as armas utilizadas pela bandidagem, pelo tráfico de drogas, são armas obtidas de forma ilegal. Não é verdade. Essas armas são obtidas de forma legal. Tem um relatório do CNJ que fala que 55% das armas utilizadas pelo tráfico, pela bandidagem, são armas obtidas de forma legal. A gente viu semana passada, inclusive, né, armas sendo roubadas de clube de tiros, ou seja, armas legalizadas que foram roubadas e estão na mão da criminalidade, não é? E vimos também armas sendo roubadas de uma prefeitura do interior de São Paulo, né? Essas armas que são legalizadas, por exemplo, estão nas ruas. Imagina agora aquele indivíduo que tem a arma na sua casa, né? Que não é nem a prefeitura, que tem um amplo poder de proteção, e nem o clube de tiro, né? São presas fáceis para a criminalidade roubar, assaltar a casa e utilizar dessas armas para a criminalidade. Qual foi o último ponto, Capês? Em relação à Polícia Federal. A gente da Polícia Federal participar da vida pública, da vida política do Brasil, o Lewandowski, na minha opinião, foi bem direto e correto ao falar que essa questão, quem tem que legislar é o Congresso Nacional. Se o Congresso legislar, alterar a lei orgânica e proibir a participação de agentes da Polícia Federal na política, isso será respeitado e observado. Querido Diego Tavares, uma coisa me chamou a atenção na fala do ministro Lewandowski. Ele fala que o veto presidencial à proibição de visitar a família, o Congresso proibiu, acabou saidinha, não tem saidinha para visitar a família. O presidente derrubou essa proibição, ele vetou a proibição e disse, não, Congresso, pode sair sim para visitar a família. Só que o que me preocupou é que esse foi um veto por inconstitucionalidade. O presidente pode vetar um projeto por interesse público, é o veto político, ele acha que não é interessante aquilo, ele veta. Ou o veto jurídico, porque é inconstitucional.
O parecer que ele recebeu foi de inconstitucionalidade e me preocupou. Porque é inconstitucional, porque viola o princípio da dignidade humana, viola o princípio da individualização da pena, viola. Ou seja, são princípios muito vagos, imprecisos. O princípio serve para qualquer coisa. Você pode usar um princípio para justificar o que você quiser. Exato. Então, se o veto foi com base num veto jurídico, por violação a um princípio, o Supremo Tribunal Federal poderá julgar inconstitucional a proibição de visita à família. Esse é o grande problema. E uma vez eu estava conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é meu amigo, dizendo, há um tempo já, o Brasil ter perdido de 7-1 da Alemanha na Copa de 2014, esse diálogo faz tempo, viola o princípio da proporcionalidade, que é desproporcional o Brasil perder. Deveríamos entrar com uma ação lá na Suíça, onde é o tribunal da FIFA, e pedir anulação da partida, porque o princípio serve para tudo. Será que o Supremo vai, mais uma vez, afrontar o Congresso aí? Professor Capês, antes de entrar nesse ponto, eu queria fazer aqui um elogio público ao ministro Lewandowski, que está dando uma aula de civilidade no trato com o Congresso Nacional durante a sua acabou oitiva. a pergunta agora. Ele... Não entendi, desculpa. Não, eu estava aqui observando que o general Girão acabou a pergunta nesse momento. Vamos ouvir o ministro e depois nós voltamos aqui para você. Pela resposta, a gente deduz qual foi a pergunta. Responsabilidade, eu estive 2 vezes em Mossoró, sobrevoei todo o local onde presumidamente os fugitivos estavam homiziados e nós não somos pessoas de fugir das responsabilidades. Eram presos de um presídio federal de mais alta segurança e nós fomos lá assumir a responsabilidade e fundamentalmente quem trabalhou lá foi, repito, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal e também a Força Nacional. Agora, o que nós temos que talvez iniciar um debate no momento certo, eu participarei eventualmente desse debate, nós precisamos rever o artigo 144. Concordo que é um dever do Estado, responsabilidade de todos, mas o artigo 144, nos seus distintos incisos e parágrafos, também estabelece as responsabilidades. A Polícia Federal tem determinadas missões, que é o combate ao crime organizado, sim, ao combate ao tráfico de drogas, a proteção dos bens e interesses da União, e ela cumpre isso com o máximo rigor. A criminalidade miúda do dia a dia é de responsabilidade, sim, dos estados e também, eventualmente, das guardas municipais, que agora, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, foram incluídos no Sistema Único de Segurança Pública. Então, nós temos um sistema supostamente hierarquizado, ainda não está hierarquizado, porque a Constituição não tratou de um plano nacional de segurança pública, mas deverá tratar disso, em que, eventualmente, as diretrizes gerais, as normas gerais, seriam de observância obrigatória para os demais entes federados, estabelecidos pela União, assim como normas gerais no que diz respeito ao sistema penitenciário, mas a verdade é a seguinte, que o dia a dia, a criminalidade, aquele dia a dia, furto de celular, assalto a banco, quando não for crime organizado, a responsabilidade é sim dos estados e eventualmente naquilo que diz respeito aos delitos menores ou aqueles que foram perpetrados localmente, hoje são da Guarda Municipal. Eu quero também assumir a responsabilidade pelo veto estabelecido pelo presidente da República. Eu confesso para Vossas Excelências, e isto foi divulgado pelos jornais, houve uma intensa discussão entre os ministros, o presidente ouviu todos os ministros, mas a sugestão do veto partiu do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi um veto pontualíssimo apenas em defesa da família. E essa defesa da família, este veto, foi apoiado pela Advocacia Geral da União, tem atesta um grande jurista, que é o Jorge Messias, um estudioso, uma pessoa dedicada ao bem comum e é conhecidamente um evangélico.
Portanto, eu assumo a responsabilidade dessa sugestão do veto, que foi acatada pelo presidente, não por qualquer outro motivo político, mas sim por um motivo absolutamente técnico de natureza constitucional. Quero dizer ao senhor também que aqui fui informado agora pelo doutor Fernando, que é o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que esse órgão operacional não foi extinto. E digo mais a Vossa Excelência, que eu entendo que as atribuições da Polícia Rodoviária Federal devem sim ser ampliadas e talvez por uma mudança legislativa, quiçá de natureza constitucional, porque a Polícia Rodoviária Federal hoje está em todos os cantos do país, está não apenas nas rodovias federais, está nas comunidades, está nas terras indígenas, está nas reservas florestais, está nas fronteiras do país, e nós precisamos regularizar isto. Quer dizer, então é preciso aproveitar esse efetivo, esse treinamento, essa dedicação desses homens de bem que integram, homens e mulheres de bem que integram a Polícia Rodoviária Federal, que estão equipados com helicópteros, viaturas, e dar-lhes a dimensão que eles de fato têm. E nós vamos, quem sabe, futuramente discutir com Vossas Excelências sobre isto. Com relação à Polícia Federal, eu só queria dizer que nós só temos notícias boas. Por exemplo, aqui o doutor Andrei acaba de mostrar, nós estamos no começo do ano, de 2023, nós tivemos 1 total de 5.499 indiciados por tráfico de drogas e crimes relacionados. Só nesse ano já tivemos um aumento de 20,7%. Quer dizer, chegamos já a 1.098 indiciados. Eu tenho vários outros números aqui relativos ao ano passado que são extremamente interessantes. Por exemplo, no combate à corrupção, a Polícia Federal deflagrou 227 operações, efetuou 147 prisões, cumpriu 2.091 mandados de busca e apreensão e recuperou 897 milhões em bens e valores apreendidos em razão de corrupção e crimes financeiros. Isso no que diz respeito ao combate à corrupção. No combate ao crime organizado, nós implementamos 19 bases das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, as tais das FICOS, que integram as polícias federal e local, criação de 5 bases de grupos especiais de investigações sensíveis, GISE, totalizando 20 bases. Com relação ao tráfico de drogas, vejam Vossas Excelências o trabalho excepcional que essa gloriosa corporação está realizando. Apreensões, vejam Vossas Excelências, aumento no ano de 2023, 257% em bens e valores apreendidos ou sequestrados judicialmente, no montante de 2,3 bilhões. 5.499 pessoas indiciadas, 14,37% a mais do que em 2022. Apreendeu a Polícia Federal no ano passado e continua fazendo, mas no ano passado, 72,4 toneladas de cocaína, 414,6 toneladas de maconha, 419 toneladas de pés de maconha erradicadas, 501.031 unidades de êxtase. Nós estamos trabalhando no limite dos nossos esforços, estamos sim com dificuldades em função do corte orçamentário que esperamos poder superar. Muito obrigado, ministro. Concedo a palavra ao delegado Fábio Costa. Vossa Excelência tem... Vamos ficar aqui, essa questão da saidinha é uma questão importante, estava aqui falando, e o ministro reiterou que o veto foi por inconstitucionalidade. Será que teremos mais um embate do Poder Judiciário com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal? Certamente, professor Capês. Como eu dizia, primeiramente quero elogiar o ministro Lewandowski, que está dando uma aula de republicanismo, tratando com respeito o Poder Legislativo, sem fazer piadas, sem ironia, sem brincadeirinha, respondendo objetivamente às perguntas dos deputados. E ainda que eu não concorde com ele, tenho que reconhecer que essa é a postura que se espera de um ministro da Justiça. Sobre o veto, professor, o senhor chamou de veto jurídico, eu prefiro chamar de veto estratégico. Que de fato, e aí sim criando um expediente que ao contrário do ministro Lewandowski não é nada republicano, de levar até o Supremo Tribunal Federal todas as pautas das quais o governo perde.
Então, se o governo ganha dentro do Congresso, tudo bem. Se a gente perder na pauta, a gente prepara aqui um veto, prepara uma cama para jogar isso para o Supremo Tribunal Federal, se o veto, por acaso, for derrubado. Então, de fato, isso é mais um capítulo da judicialização da política que não colabora nada para a pacificação entre os poderes da República. Certamente, sobre o veto da saidinha, teremos mais um embate entre Supremo Tribunal Federal e Poder Legislativo. Wilson Pedroso, e aí? Como é que vai ficar essa questão, hein? Se os Congresso Nacional derrubar o veto e falar não tem saidinha nem para visitar a família, há o risco do Supremo declarar inconstitucional por violação ao princípio da dignidade humana? Quem disse que os presos vão visitar a família, Capês? Olha, deixa eu te falar, estou até meio sem palavras, porque eu já estou cansado de falar essas coisas. Saidinha, volto a dizer, é um tapa na cara da sociedade. Tapa na cara da sociedade. Já existe a progressão, saidinha. Ou seja, para ser bandido está fácil. É fácil ser bandido. Ele faz o cálculo. Não, vou cometer esse crime, fico 1/3, tem saidinha, então logo estou na rua. Espero que o Congresso derrube mesmo. E espero que o Supremo saiba entender a sociedade. A sociedade não aguenta mais insegurança. A sociedade não aguenta mais insegurança. Esse projeto da saidinha foi um clamor da sociedade. Nosso secretário Derrite saiu de São Paulo para ser o relator, porque ele sabe a realidade que ele vive aqui em São Paulo, que ele prende, o bandido sai pela porta da frente, que ele cansa de prender bandido que sai pela porta da frente. Então chega, Capês, não vai para casa da família, parte não tem nem mais relação com a família, parte nem volta. Wilson Pedroso, parte nem volta. O ministro voltou a falar e você está colocando bem. Quem garante que vai sair para visitar a família? Vamos ouvir primeiro nosso ministro Lewandowski. Depois, numa réplica ou tréplica, se quiserem, poderão derrubar esse veto naquilo que entenderem adequado. Portanto, os senhores têm todos os instrumentos na mão para fazê-lo e para prevalecer o interesse público e, eventualmente, o interesse dessa categoria. O que eu quero dizer para Vossa Excelência, deputado Fábio Costa, que eu tenho dialogado com todas as categorias de policiais, inclusive com a DEPOL. E há 2 pontos que me parecem bastante significativos, eu até achei que fosse objeto de alguma pergunta. Primeiro, é com relação à sanidade física e mental dos policiais. Infelizmente, há um enorme índice de suicídios na categoria das diversas polícias, inclusive federal, que causa preocupação. É uma atividade extremamente estressante, é uma atividade perigosa, é uma atividade que demanda uma dedicação total e este é um ponto que o Ministério está disposto a ajudar a encontrar uma solução. Quer dizer, um tratamento dos policiais, sobretudo aqueles que são feridos em ação, apoio às respectivas famílias. Esse é um ponto bastante sensível. E outro que já foi tocado aqui, foi ferido, é a questão das armas dos policiais aposentados também. Quer dizer, o policial combate a vida inteira a criminalidade e tem na aposentadoria, digamos assim, o direito de defender-se contra eventuais desafetos que fez. Basicamente é isso que eu queria responder para dar oportunidade para outras perguntas. Muito obrigado. Deputado Fraga, é uma sugestão. Hoje é o meu primeiro dia aqui na comissão. Eu acho que seria... Bom, voltamos agora. Então, essa questão mesmo que está girando aí na comissão, são vários assuntos, mas a questão da saída temporária, e o nosso Wilson Pedroso dizia, vai autorizar a saída temporária para visitar a família, mas quem garante que vai visitar a família? E quem garante que vai voltar? Quem garante que vai se socializar, Capês? Quem garante que vai se socializar saindo no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Natal? E volto a falar, quem garante que vai visitar a família? E parte. Ah, mas é um pequeno número. Pequeno número o quê? 5% a mais de bandido na rua não é pouco, não. Não é pouco, não. Tá que 5% a mais cometendo crime no momento que a sociedade não aguenta mais. Volto a te dizer, a gente não consegue andar na Paulista com o telefone na orelha. Não consegue andar na Paulista com o telefone na orelha. Outro dia, eu presenciei 2 roubos de celular na Paulista. Estava junto com o Emílio aqui do Pânico, só escutei uma menina gritando. Ah! Quando foi, já foi. Já foi o celular. E depois na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio. Como é que a menina gritou?
Sei lá, que gritou, coitado. Ficou todo mundo olhando. E pior que você vê a pessoa não sabe nem o que aconteceu, porque é um cara de bicicleta, não sabe de onde veio, de onde vai. Mas é isso que aconteceu, e é isso que acontece. Então não é só 5% não, é mais 5% de bandido na rua, muitas vezes ceifando um pai de família ou roubando, muitas vezes, o fruto de muito trabalho. João Belucci, você acha que o presidente tinha que ter sancionado na íntegra a lei, ao invés de ter vetado essa parte que proíbe a visita a familiares? O perigo é o seguinte, o espírito da lei. Não vamos mais autorizar a saída temporária porque o preso sai e não volta. É 1%, mas como disse o Wilson, é um percentual grande quantitativamente. Então, não vai mais... E o presidente diz, não, por questões de inconstitucionalidade, o parecer do Ministério da Justiça, ele vetou. Você é a favor ou contra a saída temporária e a saída temporária para visitar a família? 100% contra a saída temporária, é um escárnio com a sociedade, e tanto que é a visita para o bandido, né, que cometeu o crime, visitar a família. Não é para visitar a família da vítima, que não tem, né, mas o seu ente querido nos casos de assassinato. E a se lamentar também muito a atuação da OAB, que também é a favor desse veto, né, para que seja possível a saidinha. A OAB acaba atuando contra o interesse dos advogados. E lembrando que a OAB fala bastante de democracia, mas o presidente federal da OAB não é eleito pelos advogados, não são eles que votam, são os entes estaduais que votam. Então fala bastante de democracia a OAB, mas na prática acaba não praticando. O que a gente precisa é de uma rediscussão do Código Penal como um todo para aumentar as penas, aumentar as punições, inclusive para os roubos e furtos de celular, porque não é um mero furto e roubo material hoje em dia. Rouba-se o celular, pode-se vender o aparelho, mas também acessa as contas bancárias, acessa os dados, fotos, enfim. É um crime que ele é muito maior do que esse mero roubo material. E, infelizmente, no argumento da OAB, e também que foi o que o Lula usou como base para vetar, usa-se como base esses princípios, né? E os princípios são tão genéricos, né? Ficam ao sabor do julgador, dos parlamentares, eles servem para absolutamente tudo e, infelizmente, impactam na vida da sociedade. Eu lamentava mais uma vez, e também foi bem curiosa a menção do Lula cristão nas falas ali do Lewandowski. E fiscal da religião ali agora? Meu querido Felipe Monteiro, você está discordando de todo mundo. Eu falei que foi curioso. Que isso? Sim. Quando o Wilson Pedroso e o próprio João Belucci falam que é um escárnio para a sociedade, que é totalmente contra, o Wilson Pedroso levantava a questão, tomando como exemplo aqui a Vila Paulista, mas isso é um cenário que se repete no Brasil inteiro. Você discordava e dizia um absurdo. Por que você não concorda com eles, o Felipe Monteiro? É engraçado como as pessoas, normalmente, que defendem o fim das saidinhas, o fim da progressão do regime, elas acham que o problema realmente da criminalidade é essa política penal completamente necessária que tem no mundo todo, né? Quando você pega, por exemplo, os países civilizados do mundo todos têm a saída temporária, todos têm a saidinha, com exceção dos Estados Unidos, que não tem em alguns estados a saída temporária e não tem em alguns estados a progressão do regime, mas lá tem outros instrumentos que permitem que a pessoa sair sem cumprir 100% a pena, não é? Então nós estamos indo no sentido contrário da civilização e estamos indo parecido com Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e outros países autoritários, né? Então, quando eu vejo o pessoal aqui da mesa, né, defendendo, sendo contra o que acontece na Venezuela, em Cuba, eu vejo quando eles defendem esse ponto específico, na verdade, a visualização da argumentação deles. Querem fazer do Brasil, em relação a esse assunto, a Venezuela. O ponto central, Capês, é que o preso, uma hora ou outra, vai sair da prisão. Ele vai sair da prisão. Se ele cumprir 10 anos a prisão, 5 anos no caso de furto, vamos supor que no caso das saidinhas aí, se mantém o veto do Lula, tá bom? A pessoa que cometeu crime hediondo não pode sair por saidinha, porque o Lula manteve o veto da saidinha nos crimes hediondos. Mas Se ele souber que ele vai cumprir toda a pena, ele vai pensar 2 vezes em ser bandido. Ninguém quer ser preso. Se ele ficar preso por 30 anos, 20 anos, ele vai pensar 2 vezes. Atenção, ele produção. sabe que tem progressão. Atenção, produção.